Havendo quórum legal, invoco a proteção de Deus e dou por aberta a 15ª sessão ordinária de 2025. Meu boa noite a todos que se fazem presente. Também agradecer a presença do nosso secretário de Saúde, senhor Adriano, que se faz presente hoje na plenária. Coloco em discussão a ata da 14ª sessão ordinária de 2025. Coloco em votação a ata foi aprovada por 8 votos. Passamos ao expediente. Solicito à senhora secretária que faça a leitura do pedido de providência número 49/2025. Boa noite, senhor presidente, os colegas vereadores, a plenária aqui presente, em especial ao nosso secretário de Saúde. Obrigado pela presença. Pedido de providência número 49/2025. Senhor presidente, senhores vereadores, o vereador signatário integrante dessa Casa Legislativa vem, após ouvido do outro plenário, solicitar ao Executivo Municipal providências quanto à manutenção e melhoria da rampa de descida de barcos e da iluminação da mesma, localizada na Praia Camping Rainha do Sol. Justificativa. Tal local é amplamente utilizado por pescadores da região, sendo fundamental para o acesso ao rio Ibiqui, especialmente para aqueles que dele retiram seu sustento. Contudo, a atual situação da rampa, somada à deficiência da iluminação, tem causado sérias dificuldades, principalmente durante o período noturno, comprometendo a segurança e a acessibilidade. Considerando a importância dessa estrutura para a economia local e para as famílias que dela depende, solicitamos que sejam tomadas as devidas providências para o conserto da rampa e instalação ou melhoria da iluminação no local. Atenciosamente, Sala de Sessões, 9 de maio, Reutemann Manganelli, bancada do PP. Solicito à senhora secretária que faça a leitura do pedido de providência número 50/2025. Pedido de providência 50/2025. Senhor presidente e senhores vereadores, o vereador signatário integrante dessa Casa Legislativa vem, após ouvido do outro plenário, solicitar ao Executivo Municipal providências quanto à implantação do projeto Minha Cidade Tem História e Memória, museu, com o objetivo de reconhecer a importância na herança cultural e histórica da nossa cidade. Justificativa. O referido projeto tem como finalidade preservar e valorizar a memória local, promovendo o resgate de fatos, personagens, tradições e elementos que contribuíram para a formação de nossa comunidade. A criação de um espaço museológico permitirá que esse patrimônio seja transmitido às futuras gerações, fortalecendo a identidade cultural e o sentimento de pertencimento aos cidadãos. Diante da relevância da iniciativa, solicito que sejam adotadas as medidas necessárias para a sua viabilização, com a destinação de local apropriado, recursos, equipe técnica e apoio institucional. Atenciosamente, Sala de Sessões, 9 de maio, Reutemann Manganelli, bancada do PP. Passamos para o espaço dos líderes de bancada, onde cada líder tem 5 minutos para se pronunciar sobre as ações de sua bancada. Com a palavra, a vereadora Luísa Andréia Meus. Deu. Senhor presidente, colegas vereadores, secretário de Saúde, a plenária aqui presente. Hoje, então, aproveitando o meu espaço de bancada, quero convidar todos para participarem da nossa plenária regional, que vai ser realizada em Manuel Viana, a plenária do Partido dos Trabalhadores, nesse próximo sábado, a partir das 9 horas, aqui na Câmara Municipal, nesse espaço de debate político e cidadão. Nós já temos a participação confirmada do deputado estadual Valdeci Oliveira,
deputado que já sinalizou para nós uma emenda de R$100 mil para assistência social. E também já temos a confirmação do deputado federal, deputado Pimenta, ambos os deputados bastante participativos aqui no nosso município, e os dois estarão, então, na nossa plenária regional, plenária para debatermos rumos, né, do nosso partido, tanto no município, quanto a nível estadual e a nível regional. Hoje também estive participando como presidente do partido, fui visitar a construção, as obras, então, que começaram, da biblioteca municipal que está sendo construída lá na Escola Alberto Pasqualini, essa obra que também tem uma indicação de 250 mil do senador Paim, e começou já, então, as construções dessa obra, uma obra também que é para valorizar o bairro Vila Nova e valorizar também a comunidade daquela região e a comunidade do Alberto Pasqualini, né? Uma biblioteca bastante moderna, com um espaço de sala de reuniões que pode ser também utilizada pela comunidade. E essa semana, acredito que muitos viram nas redes sociais, o nosso prefeito apresentou, recebeu, então, o projeto da Rua Coberta. E nesse projeto também tem recurso do Partido dos Trabalhadores, o valor de 430 mil, indicação do nosso também senador Paim, para utilização nesse recurso, então, nesse projeto que é da Rua Coberta. Então, é isso que temos para hoje. Obrigada. Ninguém mais querendo fazer uso do espaço, passamos para a ordem do dia. Solicito à senhora secretária que faça a leitura dos pareceres do projeto de lei complementar número 07/2025. Projeto de lei 07/2025. As comissões de Legislação, Justiça e Redação Final, Finanças, Orçamento e Contas Públicas, Infraestrutura, Desenvolvimento e Bem-Estar Social. As comissões acima mencionadas, após análise da matéria em questão, optam pela tramitação normal do projeto, seguindo os procedimentos regimentais dessa Casa Legislativa. Coloco em discussão o projeto de lei complementar. Não havendo ninguém que queira se manifestar, coloco em primeira votação. O projeto de lei complementar número 07/2025 foi aprovado por 8 votos. Passamos para o espaço de comunicação pessoal, onde cada vereador tem 8 minutos para se manifestar. Palavra à disposição. Palavra à disposição. Ninguém querendo fazer... Com a palavra, a vereadora Luísa Andréia Meus. Quero aproveitar, então, o espaço para... Hoje recebi, na semana passada, recebi do administrativo a resposta de uma indicação que fiz sobre a reforma da Ponte do Piraju, lá no assentamento Santa Maria, que está passando por sérios problemas, né, dificultando bastante a locomoção dos produtores que trabalham e moram naquela linha. Aquela ponte que está assustando bastante a comunidade. Então, eu recebi a resposta de que o material da reforma já foi comprado e a firma já estaria sendo contratada. Mas hoje, em conversa com o prefeito, ele já relatou que provavelmente amanhã a empresa já comece a recuperação das estradas do assentamento e vai começar justamente pela linha do Piraju, que é para fazer a manutenção dessa ponte que é tão importante para a comunidade, e todo mundo sabe da precariedade e da urgência dessa reforma. Então, para comunicar à comunidade do assentamento que, a partir da manhã, provavelmente, a reforma vai iniciar. E um assunto que eu quero trazer
para a gente discutir é que amanhã também estamos, não sei se eu diria comemorando, não sei se comemorar seria a palavra certa, mas são 137 anos de abolição da escravatura. Amanhã, então, o dia 13 de maio. Para nós é uma data muito importante, né? E o Brasil, ele foi o último país a entrar, né, com a lei de abolição. Essa lei, ela é a primeira luta por uma causa social que aconteceu, a primeira grande luta por uma causa social, né, que aconteceu no nosso país, e é em forma de lei também. Mas sabemos que essa exclusão social que já aconteceu naquele momento, no momento da abolição, que houve a lei, mas não houve um amparo social para esses escravos que receberam, então, a tão esperada liberdade. E essa exclusão social e econômica da população negra, ela persiste, infelizmente, até hoje. E, por isso, a necessidade de luta por igualdade e por justiça social. É uma caminhada longa, né? Imagina, são 137 anos de caminhada por essa justiça social, desde que essa abolição aconteceu. E é uma caminhada também de resistência e orgulho e esperança, para que todos tenham o mesmo direito e oportunidades, valorizando nossa história e buscando um futuro mais justo para todos, né? Para toda a nossa população, para toda a nossa sociedade, em todos os eixos dela. Em 2023, foi realizado aqui no nosso município o primeiro encontro Afro-Raízes. Esse encontro ele foi realizado lá no Piquete Alma Nova e tivemos a participação de munícipes que fizeram a história do nosso município. Lá, a professora Cláudia, descendente afro, então, contou a história da sua família, a sua família que também teve no nosso município a primeira economia de grande importância no município, que foram as olarias. Então, nós também temos uma história a destacar, uma história de muita contribuição dentro do nosso município. E, naquele momento, vieram várias situações que aconteceram. Vocês vejam que, há um tempo não tão distante, situações que aconteceram há 30, há 40 anos atrás. Não é um passado tão longo assim, quando se fala em 137 anos de abolição, 137 anos de libertação. Então, por que trazer isso para uma plenária? Porque é em todos os cantos do nosso município que a gente precisa discutir sobre esse assunto. O Dia da Consciência Negra, que é comemorado lá em outubro, então, a gente conversando com a secretária de Educação do nosso município, já faz um bom tempo que o município vem discutindo esse assunto, e é preciso, sim, levar esse assunto, porque é com as nossas crianças que a gente vai começar a ter essa mudança. Muitas coisas avançaram nas questões sociais, mas precisamos ainda do reconhecimento, da valorização, e as nossas crianças elas precisam refletir, aprender sobre a cultura e as contribuições do povo negro na formação do nosso país e, é claro, na nossa comunidade também, porque tivemos muita e temos muita contribuição no nosso município. E é uma data importante para a gente nunca esquecer a nossa luta e que a gente continue lutando, né, por um mundo mais justo, um mundo igualitário. E a gente precisa de uma Manoel Viana também mais justa e mais igualitária. A gente precisa propor oportunidades, os nossos alunos, os nossos filhos precisam discutir esse tema sim, porque, infelizmente, por mais que tenha acontecido essa libertação, a gente tem lei de proteção e a gente precisa estar continuamente discutindo esse tema, inclusive dentro de casa, dentro das escolas. E por que a gente precisa ainda estar discutindo esse tema se em todos os cantos diz que não existe racismo, não existe preconceito? Mas se não existe o racismo e preconceito, por que nós precisamos diariamente? E a gente vê relatos de pessoas falando sobre o assunto do tal preconceito velado, das piadinhas que a gente escuta,
no nosso dia a dia. E eu falo nisso porque eu sou filha de negros, meu pai é negro, e na minha casa eu sou branca, porque puxei a minha mãe, meu irmão negro, porque puxou meu pai, e a gente teve por muito tempo, inclusive na escola, eu e meu irmão com uma idade bem pouco diferente um do outro, e a gente tendo que dar explicações, meu pai muitas vezes tendo que dizer que eu era branca porque nasci de dia, e meu irmão preto porque nasceu de noite. E isso é uma coisa que não pode estar acontecendo. A gente não tem que estar dando explicação, e nossas mães não têm que estar dando explicação por que a gente nasceu com uma pele mais clara, e um filho com a pele mais clara e o outro com a pele mais escura. A gente não precisa, nos dias de hoje, depois de 133 anos de libertação, continuar sendo ainda uma libertação velada. A gente precisa falar desse tema em todos os cantos. Então, o nosso povo ele tem que ser livre, sim, e a gente precisa estar lutando junto e constantemente por igualdade. A gente precisa falar nesse plenário, a gente precisa falar nas escolas, e a gente precisa educar os nossos filhos, que todos nós somos iguais, todos nós precisamos ter dignidade e todos nós temos direitos iguais. Muito obrigada. Com a palavra, a vereadora Carmen Solange Melo. Quero iniciar parabenizando a todas nós, mães, pelo nosso dia ontem, dia muito especial a nós mães, vós, né, Catiane, e aos familiares também dos colegas vereadores, esposas, filhas, que são mães. Parabéns a todas nós, que nós temos muita saúde. Eu recebi ontem um convite, sexta-feira, desculpe, um convite do vereador João Monteiro, de Alegrete, nos fazendo o convite para participar da reunião, da 10ª reunião da Rede de Proteção à Mulher e Combate à Violência Doméstica, que será no dia 14 de maio, às 9h30, na Santa Casa da Caridade. Quero estender às demais colegas, também, se quiserem fazer presente, a Teira, a Luísa, a Catiane, a Ione. Então, sentem convidadas. Porque a violência, infelizmente, a gente tem que se unir, né? Porque tu olha a TV, tu vê no Face, e é só isso que acontece. Nem ontem, o Dia das Mães, foram poupadas, porque bem na cidade vizinha, aqui em Santiago, aconteceu um fato do namorado saqueou a mãe e a filha, né? Uma coisa, um crime horroroso. Também quero agradecer ao secretário Adriano, que se colocou à disposição para qualquer esclarecimento referente à Secretaria de Saúde, dos fatos ocorridos nas redes sociais aí, no final de semana. A gente conversou hoje com ele e ele está aqui, se colocando à disposição. Quem quiser da comunidade ou os colegas vereadores, pode procurar o Adriano, que está pronto a esclarecer. Também, outro dia, a gente conversou, né, Adriana, sobre os agentes de saúde, que está sendo feita uma redistribuição de área e comprado equipamentos, né? Se não me engano, 16 tablets, que foi o que você me falou, para ser melhor, dar total cobertura a esses munícipes através dos agentes de saúde. Também quero agradecer ao Clândio pela boa vontade, sempre que tem, que às vezes eu incomodo ele 6 horas da manhã, né, porque eu chego e vou direto ali, sobre os calçamentos, que está um pouquinho demorado, né? Então, tem o calçamento comunitário, hoje até o prefeito esclareceu para nós, que restam 5 quadras daquele projeto que já está sendo feito. Deu um probleminha de material com a empresa que tinha ganho a licitação, material que não era de muito boa qualidade, foi devolvido. Parece que sábado chegou uma carga de material e agora amanhã está previsto para mais uns, então, para dar continuidade. E aquele projeto do calçamento, da contribuição de melhoria, que tem 7 quadras, que também já foi desenvolvido 2 quadras, que é a dali do posto do Altamira e da Secretaria da Agricultura. Pelo que o Clândio me disse, vai seguir o cronograma seguinte. Depois, vai lá para Comercinho do Dornelles, o trecho ali entre a Érico Veríssimo e a Piraju, se não me engano. E depois a minha, né? Que eu fiquei na poeira e no barro. Espero que antes do inverno ele calce a minha rua lá. Depois da minha, que é a Tirteu, vai lá para Chiquinho Saldanha. A esquina entre a rua Rui Ramos e José Maria Machado, se não me falha a memória.
E sobre o projeto da rua coberta, hoje também eu conversei com a Jordana, que a semana passada foi feita uma reunião no gabinete, né? E ela me disse hoje que, devido à demanda de trabalho dos engenheiros e arquitetos da prefeitura, isso foi feito, foi terceirizado esse trabalho do projeto, onde a empresa do Vitor ali, a Visual Arquitetura, que ganhou, né, a licitação. Ela disse que a semana passada foi uma reunião só para ver assim, mais ou menos o que poderia se adaptar ao local ali, né? Comentou também da emenda parlamentar do partido do PT, que ela me disse que era 430 mil. A cobertura vai ser de 70 metros ali, porque ela disse que vão ter que verificar o que realmente vai se adequar, porque ali não é só o comércio, tem as residências, né? Então, tudo tem que ser reorganizado, ela diz. E a semana que vem, uma tarefa de casa que o prefeito deu para eles, que até a semana que vem já apresente um projeto mais definido. Nessa semana era isso. Obrigada e uma boa semana a todos. Com a palavra, o vereador Reutemann Stiver Ribeiro. Senhor presidente, colegas vereadores, assistência que se faz presente, secretário de Saúde, Adriano. Gostaria de iniciar a minha fala falando sobre os meus dois pedidos, né? Um deles, por ironia do destino, está debaixo d'água agora, mas quer arrumar a descida dos barcos antigos ali dentro da Praia Camping Rainha do Sol, que ali quem usa mais é os pescadores locais, e da onde tira o seu sustento, né? O pessoal reclamou que tá bem difícil o acesso ali, e junto a isso a iluminação ali também, que chegam à noite ali ou saem na madrugada, e está bem difícil ali para eles ser o acesso deles. Referente também à questão de resgatar a história do nosso município, já foi falado em administrações passadas, a criação do museu. A gente tem um vianense aqui que luta há 30 anos ou mais, resgatando fatos históricos do nosso município, e está na hora de trazer o que é o Ricardo, mais conhecido por Bronca, que tem um grande legado da história do nosso município. E a gente sabe que, né, um povo sem história é um povo sem memória. E então isso aí a gente tem que, como a vereadora Luísa acabou de falar, resgatar a história, aonde a Cláudia, em momento oportuno, falou sobre a sua família, que foi uma das primeiras do comércio, da economia do município. Isso aí, junto a isso, eu acho que a gente tem que resgatar essa história, fazendo um monumento a essas pessoas que começaram a nossa vila de Manoel Viana, lá na parte da Zolaria, nas antigas balsas, tirando a areia do nosso rio, que hoje está tudo modernizado, mas teria que ter um monumento para esses guerreiros que fizeram a nossa vila, então hoje a cidade de Manoel Viana. Eu acho que é um resgate que tem que ser feito, toda cidade tem, e Manoel Viana não pode ser diferente. E a gente tem uma história muito linda, e a gente tem que colocar para as futuras gerações, nas escolas, porque, com certeza, os meus filhos não sabem nem 1% do que foi a história de Manoel Viana. E a gente tendo um local apropriado, fotos, vídeos, todos os relatos, com certeza, isso aí vai ser muito importante para nós resgatar. Falando também em relação à Secretaria da Saúde, nós tínhamos vários questionamentos da população. Aí a gente marcou na semana passada com o secretário Adriano, de prontidão ele já agendou para hoje pela manhã, eu e a vereadora Ione estivemos lá, foi de grande proveito, tiramos dúvidas que principalmente na nossa época, como eu falei para o Adriano, nós não tínhamos as redes sociais, se tínhamos era o início, e era tudo bem simples, e a gente estava aprendendo, e a gente aprendeu muito ali, e foi além, porque é muito fácil da gente coçar o dedo e apertar ali e botar várias e várias coisas. A gente tem que ir na fonte, ver os dois lados das situações e tentar entender um pouco melhor para não cometer injustiça para nenhum dos lados. E a gente, vários pontos ali, questionamos ele, e ele, com certeza, tá a par de tudo, está na pasta já ali, não é a primeira vez que ele já está ali, e as coisas se repetem, as pessoas, muitos são os mesmos no dia a dia ali, mas tem situações, e a gente sabe que realmente muitas coisas acontecem mesmo. A questão mesmo que há vários relatos no Face aí da questão de atendimento médico, não vou citar nome de profissionais,
não é um nem dois, da enfermagem, enfim. Está sendo tomada uma medida ali para um aperfeiçoamento da humanização dos funcionários de todas as áreas, desde do servente, ao motorista, a equipe de enfermagem, os médicos, como eu disse para o Adriano, a gente tem que tentar lapidar esses profissionais. Muitos estão chegando da formação há pouco tempo numa formação, tinha médicos que há poucos dias queriam crucificar, hoje são endeusados, então a gente tem que dar um voto de confiança, porque na prática muitos estão, em poucos meses, estão vendo o dia a dia o que é sair da rotina lá da faculdade, chegando aqui, e a realidade é totalmente diferente. E a gente tem bons profissionais e, com certeza, a gente tem que tentar segurar e não perder, porque é muito fácil ir para a rede social, temos que exonera esse e chama outro. E, como diz o Adriano, hoje está o inverso, tem bastantes profissionais se oferecendo para vir trabalhar, mas a gente tem que obedecer uma lista do concurso, e graças a Deus que vários vieram fazer o concurso, porque teve anos anteriores que tinha vaga e não vinha profissionais fazer concurso, não queriam saber. E hoje, graças a Deus, vieram, estão aí, estão efetivados, só que a gente tem que ter uma certa paciência. Claro que tem casos que, como diz o Adriano, ele está entrando em contato com o Ministério ali, através do Mais Médico, que é quem faz toda essa assessoria para eles ali, e a gente tem que ter esse voto de confiança, porque hoje a gente está tendo médico, que era uma dificuldade em anos anteriores. Também tivemos a questão que a vereadora Solange citou aqui dos agentes ali, o remapeamento dessas áreas, conversamos com o secretário ali, nos explicou ali. Estamos aguardando também para o pessoal fala que estão há 8 anos desassistidos, a gente sabe que é muito, não era para ser nem 6 meses, quando mais 8 anos. Mas são coisas que serão corrigidas, se Deus quiser, nos próximos dias. Falamos também sobre consultas especializadas, que nem a vereadora Tere nos trouxe a oportunidade desse atendimento especializado em Porto Alegre, no qual já encaminhou o secretário ali, tem uma lista já de primeiro momento ali com 6 pacientes ali para fazer a investigação dos diagnósticos ali, e conversamos sobre outros casos isolados da cidade, e o secretário nos informou que tem como tentar fazer ali e lançar dentro do sistema ali para, a partir daquilo ali, tentar dar esse apoio a esses pacientes ali que têm uma certa dificuldade, tanto financeira como de locomoção, enfim, a gente dá esse primeiro passo ali para ele não ficar desassistido. Também eu quero citar sobre o projeto da iniciativa popular, que estaria indo à votação nessa casa hoje, no qual eu faço parte da Comissão de Justiça. Fui questionado porque como é que nos outros projetos se fez rápido o parecer. Simples, porque nos outros projetos já tem tipo 50, 100 exemplos de projetos dentro dessa casa, que é a questão de orçamentária, que é só conferir as rubricas se estão tudo ok, é muito fácil de fazer o copia e cola. E esse projeto da iniciativa popular, podem procurar na internet aí, são pouquíssimos projetos de iniciativa popular que a gente tem, que se resume na lei do ficha limpa, e mais uns 2 ou 3, mas nenhum da natureza de diárias. Então, a gente não pode pegar e fazer um parecer a la louco ali. A gente tem um órgão que nos assessora nessa casa, que é o IGAM, já chegou o parecer até as nossas mãos, e a gente tem até o dia 21 de maio, se não quiser pedir mais 30 dias, mas com certeza, dentro desse limite, a gente estará trazendo a proposta, a nossa decisão, baseado no parecer do IGAM e do jurídico dessa casa. A gente estará entregando o nosso parecer da Comissão de Justiça e estaremos dando sequência no andamento desse projeto. Para essa semana era isso. Muito obrigado. Palavra à disposição. Com a palavra o vereador José Elvenir Reis. Senhor presidente, secretário de Saúde, ex-vereador Ney, ex-vereador Carlinhos. Hoje, meu alto-falante não está muito bom, mas vou tentar, em poucas palavras, resumir sobre o questionamento do presidente desta casa sobre a minha pessoa, tentando denegrir a minha imagem. Eu sempre prestei um trabalho com respeito e procuro, desta forma, conduzir a minha vida política. Informar a ele que o PFL em Manuel Viana, primeiro ter que se informar que o PFL não terminou
o PFL foi extinto porque foi formado o DEM, então nós não terminamos com o partido. Tem que procurar se informar melhor para tentar convencer as pessoas daquilo que realmente fala. E o PFL e o DEM teve 4 mandatos da minha família. Com muito orgulho, com muito respeito, nós dedicamos ao partido, aonde por interesses pessoais, por vantagens, porque tem que cuidar do partido, questão familiar, nós entramos para o partido do PDT. E do partido do PDT, para lhe informar, ninguém me tirou o mandato. Eu saí fora da janela, porque eu não compactuei com o tempo da Covid, com aqueles absurdos que aconteceram no tempo da Covid, quando veio a verba para o município de Manuel Viana de 750 mil, 250 mil veio de recurso livre, que poderia ser investido aonde quisesse. Eu, com muita tristeza, vendo as pessoas no município de Alegrete morrendo por falta de oxigênio. Eu me sensibilizei porque o meu município, o meu partido que administrava, não teve a capacidade de dar oxigênio para a Santa Casa de Alegrete. Eu, como presidente, comprei 15 tubos de oxigênio para defender, para salvar vidas, porque eu tinha um compromisso com Manuel Viana e o pessoal de Manuel Viana era atendido no município de Alegrete. Quanto a verbas parlamentares, senhor presidente, fomos do partido do PDT, que é do Afonso Mota, que manda emenda parlamentar para a bancada. E também mandou 900 mil para mim e para o vice-prefeito, para a Avenida Piraju e o outro calçamento. Mas isso não importa, os deputados mandam para quem quiser, nós temos que fazer o nosso serviço, que é fiscalizar. Com muito orgulho, participei, defendi o prefeito municipal de Manuel Viana, onde vinha perdendo as eleições, conseguimos ganhar, e, naquela época, elegemos 3 vereadores, depois elegemos 4 vereadores. E por essas diferenças de não compactuar com esse tipo de coisa, da forma que trataram o dinheiro da Covid, eu me retirei do partido, fora da janela, por um acordo, porque não tinha mais jeito de trabalhar em paz, em harmonia, para o bem do nosso município. Eu resolvi de me retirar, embora que eu perdesse o meu mandato, porque não é o meu mandato que faz a minha vergonha, o que faz a minha vergonha são meus atos. E eu saí, e por um acordo assinado no punho, e o punho daquele presidente do partido não tem valor nem para assinar um cheque para os filhos dele, porque no outro dia ele não cumpriu com a sua assinatura. Estas são as verdades que deve ter dita, mas jamais vou vir aqui tentar denegrir, falar do presidente, falar mal de alguém, tentar prejudicar alguém. Não é para isso que eu fui eleito. E a minha história política, que o senhor quer saber, senhor presidente, aquelas meninas que são assessoras da nossa bancada, quando eu fui primeira vez vereador, nem nascido eram. Então eu preciso falar de uma época que o senhor, nós lutava, nem o vereador Manganelli não era vereador ainda, o único vereador era eu. A luta constante que tivemos com o secretário de saúde, Germano Bonô, para a primeira construção de saúde, do posto de saúde do nosso município. Eu, como vereador, fui representante, fui secretário de Estado para a inauguração do prédio, porque nós, juntamente com o ex-prefeito Miguel, conseguimos aquela verba, que para nós é um motivo muito grande de orgulho e satisfação. No Grupo Hospitalar Conceição, com o nosso amigo Marco Maciel, vice-presidente no governo Fernando Henrique, nós reunimos no Grupo Hospitalar Conceição, em Porto Alegre, porque eram todos de nossos cargos de confiança. E eu, através do meu contato, da minha participação política, do meu conhecimento, as pessoas que não tinham acesso, mais de 300 mil em cirurgias para a população de Manuel Viana, eu consegui para o nosso município, isso é do conhecimento de todos. Afundei o asfalto indo para Porto Alegre, correndo, levando, o motorista ali está, Carlinhos Manganelli, muito paciente, levou para nós ajudar a salvar vidas. E você vê a pessoa tentar falar da gente. É muito triste, vereador Carlos Manganelli. Aquilo que nós fazia, eu me lembro quando a gente, às vezes, largava as lágrimas junto para fazer a coisa pelas pessoas.
O senhor como motorista e eu como vereador, e o cara vem aqui querer denegrir a minha imagem. Quem é que não perde a paciência? Quem é que não perde a paciência? A minha família tem orgulho do meu trabalho, por isso eu tenho feito esse trabalho e continuo fazendo até hoje. A Praça Central de Manuel Viana não tinha como jogar futebol mais. Pedi licença para o senhor prefeito municipal e mandamos fazer aquele piso e pegamos patrocínio e fizemos. O toldo do EMEI, a professora se queixou que chovia na cabeça das crianças. Eu e o alemão mandamos fazer o toldo do EMEI também para nossas pessoas, para nossos alunos. Hoje, faço barro na frente do Hospital de Caridade de Juí, afundo o asfalto, correndo para Juí, para levar pessoas que não podem e que não têm condições, uso o meu espaço político, uso o meu trabalho, uso a minha força de vontade, já com 63 anos, às vezes com dor nas pernas, mas não deixo um inocente ficar sem atendimento médico. Muito fiz pelos partidos, se tiver que trocar de novo, hoje tenho orgulho de estar no PP, junto com a Ione, junto com o Reutemann, mas se eu tiver que sair, por diferença, eu posso sair e não vai interferir nada no meu trabalho. Eu tenho orgulho daquilo que fiz, da minha trajetória que eu tenho para contar, história que muito poucos conseguiram fazer, é porque eu estava do lado do governo do presidente Fernando Henrique, e Marco Maciel me abriu todas as portas, que era o vice-presidente, junto com o Luiz Carlos Pinto Sobrinho, onde eu trouxe o pessoal do Grupo Hospitalar Conceição e Manuel Viana, carnei 2 vacas, um churrasco no CTG para o atendimento agradecendo aquilo que fizeram pela comunidade de Manuel Viana. Uma pena que já tenho só 8 minutos. Eu tenho 3, 4, 5 horas, 10 para falar da minha história política, porque fiz. E não vou deixar de fazer, porque alguém quer aqui pegar na tribuna e desfazer a minha pessoa. Tenho todo o respeito, jamais vou ofender um vereador e tentar denegrir a imagem de alguém. Eu tive que falar porque fiz e vou continuar fazendo. E poucos conseguiram fazer, e isso eu tenho certeza. E estou muito triste também com a assessoria jurídica desta casa, como eu tenho dito. Eu precisava falar mais sobre a assessoria jurídica, que hoje me chamou de politiqueiro e ela não tem autoridade aqui dentro de falar de um vereador. Ela tem que fazer o seu serviço e respeitar as autoridades. Peço à senhora vice-presidenta que assuma os trabalhos para que eu possa me manifestar. Assumindo os trabalhos da mesa, passo a palavra ao vereador Luner Martinez. Senhora presidenta, colegas vereadores, assistência aqui presente, mais uma vez agradecer aí a presença do nosso secretário de Saúde, que hoje pela manhã nos recebeu muito bem, sempre com educação, explanando assunto de interesse da nossa comunidade. Meus agradecimentos ao senhor. Meu boa noite a todos que nos ouvem e nos assistem também através do Facebook e pela nossa rádio Bicuí FM 104.9. Quero começar hoje dizendo que, quando usei esse espaço na sessão passada, nessa tribuna, que disse sobre a trajetória política do colega vereador José Reis, isso dito que eu disse, que onde o senhor cruzou, o senhor deixou rastros de destruições, terminou com os partidos no município. O PFL foi dito por uma pessoa que todo mundo conhece, que saiu do seu partido por intriga sua. Dito por ele aqui, veio aqui me dizer, o senhor conhece bem, o ex-vereador, ex-presidente da nossa Câmara, Valdir Witt. Foi dito por ele, disse que eu poderia usar o nome dele e dizer para o senhor que o senhor fez intriga, no qual ele saísse logo após terminou. O PFL, o DEM, e eu não disse que o senhor foi expulso do seu partido. Senhor, escute bem o áudio da gravação do meu espaço de comunicação pessoal da sessão passada. Eu não disse que o senhor foi expulso do PDT, eu disse que o senhor perdeu o mandato por intrigas dentro do seu partido, do ex-partido PDT, que o senhor fazia parte na época. E eu disse, e sou responsável pelos meus atos de dizer
que é onde o senhor cruzou, dito por ex-colegas do senhor, que o senhor deixou rastros de destruição, né, fazendo intrigas e destruindo os partidos no nosso município. Quero dizer também sobre quando o senhor for presidente da Câmara, aqui, na reforma desse prédio, no qual a obra, o empenho sairia em torno de 100 mil reais, a obra, o que era para a conclusão da obra aqui da reforma da Câmara, na sua administração, aonde o senhor fez um aditivo para terminar a obra, de mais 48 mil reais. Tenho aqui, né, se o senhor quiser olhar, se o senhor lembrar, procurar as informações. Para quem diz que é cobra do recurso do dinheiro público, aí até eu fico me perguntando se era 90 a 100 mil reais, aí o senhor aditivou mais 48 mil para terminar. Tenho certeza que, pensando entre mim, que o senhor vai dizer que os materiais subiram, ou que a empresa deu deserto, que desistiu e passou CNPJ para outra empresa. Alguma desculpa o senhor vai dar, mas o fato é que o senhor aditivou mais 48 mil, sendo que o previsto era de 90 a 100 mil. Para quem zela pelo dinheiro público, eu achei que foi um gasto também, não sei se necessário na época. Também, o senhor falou sobre os respiradores que o senhor comprou para a Santa Casa, que não tinha respirador de oxigênio. E isso, está aqui o secretário de Saúde, até gostaria que, numa ocasião, quisesse vir aqui na Câmara relatar para a comunidade sobre a Secretaria de Saúde, assuntos que venham de interesse à nossa comunidade, esclarecer, por causa que, na época, a Câmara, junto com o Executivo, gastaram 70 mil com recursos da Secretaria de Saúde e da Câmara para a compra de oxigênio. Em nenhum momento chegou a faltar oxigênio na Santa Casa. Dito isso pelo nosso secretário. Então, aí eu gostaria que também que o secretário viesse e para prestar esclarecimento para a comunidade, contradizendo o que o senhor disse hoje aqui, que faltou, que o senhor comprou, que bom, que o senhor tem condições financeiras. Se eu tivesse, eu faria a mesma coisa, porque mesmo eu não tendo, eu dou um jeito ou do outro, sempre de contribuir com alguém da nossa comunidade, tanto eu quanto a minha família. Quero dizer que, agradecer ao prefeito, no qual fiz o convite para nós estarmos no gabinete amanhã, nos deputados lá em Porto Alegre, aonde, com certeza, vamos firmar uns compromissos de recursos para o nosso município, no qual eu fiz o convite hoje, e ele aceitou de estar junto comigo lá, amanhã, pela parte da manhã. E isso é de benefício para a nossa comunidade. O que nós queremos é trazer recurso para o município, em vez de estar sempre com o mesmo assunto, questionando. Mas quero dizer que, quando o senhor não parar e continuar com esse questionamento, eu também não vou parar. Por causa que temos dentro da lei, mês que vem, e esse mês, a não ser que venha alguma coisa do Tribunal de Contas, ao contrário dos pareceres que veio agora, do primeiro trimestre, tudo aprovado, foi gasto 70 e poucos mil aprovado. Então, no momento que vinha alguma coisa que nós temos irregular com as viagens dos assessores, com as viagens dos vereadores que vão buscar recurso, aí ninguém mais vai viajar. Mas, quanto a isso, vamos sim, não vamos todos os meses largar 5, 6 para viajar, vai 2 ou 3, mas com certeza todos têm direito de ir buscar recurso e se aprimorar. E, senhor, por gentileza, quando estiver fazendo uso da palavra, peço a colaboração do senhor. E também o prefeito hoje disse que, questionado sobre as limpezas das nossas ruas, que nós temos aí uma feira muito importante, que é a Mercomix, vai ser feito uma prova seletiva, aonde vai ser contratado em torno de 10 garis para fazer as limpezas das ruas, no período de 6 meses a 1 ano de contrato para essas pessoas que fazerem a seletiva. Serão 10 vagas para fazer a limpeza, tanto
no Novo Horizonte, onde a gente tem sido cobrado lá, que a sujeira também é alta, em algumas ruas aqui, fazer as pinturas de meio fio, todo o serviço da nossa cidade, para que, com isso, quem ganha é a nossa comunidade. Então, de momento era isso, meu muito obrigado e uma boa noite a todos. Devolvo os trabalhos da mesa ao vereador Luner Martinez, ao presidente Luner Martinez. Retornando ao trabalho, palavra à disposição, com a palavra a vereadora Catiane Moura Alves. Cumprimento a mesa, colegas vereadores, assistência. Também quero fazer o relato. Essa semana, hoje a gente esteve lá no gabinete do prefeito, conversando com ele, com o secretário de saúde, que nos prestou vários esclarecimentos. Está aqui hoje e já disse para nós lá também que está aberto a falar com toda a comunidade, o que precisar chegar nele ali, ele vai prestar todos os esclarecimentos. Ele já não é a primeira vez que ele está nessa pasta, com muita competência, e acredito que tudo vai se esclarecer e cada dia as coisas vão se encaminhando para o melhor. Que a gente tem que procurar sempre tentar esclarecer, tentar resolver os problemas, falando direto com o secretário e com o prefeito, porque nas redes sociais é só para muita conversa e pouco se resolve. Quem está precisando, quem está com problema de saúde, procure, chegue no secretário de saúde, fale com o vereador, fale com o prefeito, vai se resolver. Fofoca e conversinha nas redes sociais não se resolve nada. Isso não é de hoje que acontece e não se resolve. Também já tinha falado com o secretário Clândio sobre a limpeza da última rua lá entre a Tirteu e entre a Coab, última rua da Coab lá em Novo Horizonte. Tem muita sujeira lá, está alto o mato, e até o pessoal tem reclamado bastante daquela grama lá, do pasto que está muito alto. O secretário já disse que assim, essa semana, capaz que já comece a limpeza lá. Também sobre o pavilhão do produtor, que foi um requerimento, uma indicação minha, na outra gestão ainda. E foi encaminhado, só que deu problemas na planta, e agora está chegando o inverno de novo, e os produtores precisam trabalhar, né? Eles vêm ali para a praça vender seus produtos, e você sabe que agora com esse tempo é frio, é chuva, e fica muito complicado se trabalhar. Daí, agora, falei com o prefeito hoje, e ele disse que, como os outros colegas já falaram aqui, foi bem complicado, os engenheiros e tudo mais estão com bastante trabalho, porque, graças a Deus, e ao trabalho do Executivo e Legislativo, tem muita obra na cidade, muita coisa a ser feita, e eles estão bem sobrecarregados, mas que vão agilizar o quanto antes, para que o pavilhão saia do papel e venha servir a nossa comunidade, os nossos produtores rurais. Também sobre o que o colega José Reis falou aqui, sobre a nossa assessora jurídica, eu acho que o vereador deve ter ouvido algum engano, porque a nossa assessora aqui, ela sempre faz o possível, ela é imparcial, já estou aqui há 8, 9 anos, e ela nunca tomou partido, ela é bem imparcial, ela sempre segue, no caso, os parecer do IGAM, ELEGES, tudo que a gente paga, né, para eles nos assessorarem, e ela não é uma pessoa leiga, e muito menos fazer coisa que ela não sabe. Ela sempre procura se informar e estuda muito para isso. Deve ter ouvido algum engano, o senhor converse com ela novamente, e acredito que ela não vai fazer nada que seja fora da legalidade. Então, para isso, por hoje era isso. Muito boa semana a todos. Palavra à disposição. Palavra à disposição. Ninguém mais querendo se manifestar. Eu encerro a presente sessão e convoco os colegas vereadores para a sessão ordinária no dia 19 de maio de 2025, às 19 horas. A sessão está encerrada.